Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico de quinta-feira. Estou aqui com meu irmão, pastor Ricardinho, meu brother. Fala, Davi, tudo bem? Como é que você tá? Tô na bênção, graças a Deus, É mano. um prazer estar com você. E hoje, qual que é a boa? Cara, a boa é a seguinte, mano. A gente tem falado sobre várias coisas, falando sobre Deus, falando sobre os atributos de Deus. A gente já falou sobre cosmovisão, a gente já falou sobre tanta coisa. Falou sobre política, Falou sobre sobre política, cara, sexualidade, namoro. Mas hoje tem um assunto muito legal pra gente falar, mano. Eu quero já logo de cara falar pra você que é o seguinte, mano. Jesus Cristo diz assim: ide e pregai o evangelho pra todas as pessoas, certo? Certo. Ok, Beleza, então. perfeito. Eu posso chamar isso então de uma missão, a grande comissão, certo ou não? Sim, sim. Então, logo de cara, Ricardinho, todo cristão é um missionário? Sim, todo cristão é um missionário. Tem um missiólogo chamado Leslie Newbigin, missiólogo anglicano, que ele escreve um livro chamado O Segredo Revelado. Legal. E ele diz que todo cristão é um missionário porque nós devemos ter um pensamento missional. Massa. E o Leslie Newbigin, ele divide o paradigma missional, a ideia de evangelização e de missão, sobre alguns estágios. Ele fala que a igreja nasce missional, Tá. ou seja, a partir do Pentecostes a igreja tem a ideia de pregar o evangelho, a gente vê isso A gente vê isso no livro de Atos. Sim, Pedro prega, em cada casa o pessoal pregava, ou seja, a visão da igreja primitiva era missional, era Tá. natural para eles. Certo. Estava na natureza, no DNA deles pregar o evangelho. Uhum. Porém, depois de um tempo, lá pelo ano 380, quando vem Constantino e vem o período medieval, Sim. parece que a igreja perde essa consciência missional. Uhum. E aí, a missão passa a ser missão do clero. Tá. O clero fazia a missão, o povo não. Certo? Certo. Aí lá para o ano 1517 vem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma ideia para contra-argumentar as heresias que a Igreja Católica da época propagava. Certo. A parada das vendas de indulgências, veneração de relíquias, por aí vai. Oração aos santos. Sim. E por aí vai. Porém, a Reforma Protestante vem, faz uma manutenção da fé contra as heresias, mas não evangeliza. Aham. A ideia dos caras não era essa. A ideia dos caras era reformar a fé, né? Sim, reformar a fé. E nessa época a gente vê bastante teologia sistemática, bastante manuscritos e escritos sobre doutrinas bíblicas, mas não sobre missão. Certo. E o quarto paradigma que o Leslie Newbigin fala é o das missões modernas, que vem lá no século XVIII, século XIX, com William Carey. Certo. Também continua a missão com a ideia de mandar o pessoal para outra nação, mas a galera mesmo não faz missão, mano. Sim. Aquele pensamento ainda de que o missionário é o cara que cruza o oceano e tal. Sim, essa é a ideia. Certo. E a gente tem que formar missionários aqui para mandar para fora. Certo. Mas aqui mesmo a igreja parou. Aqui a galera acha que o pastor, o líder, o ministro de louvor é um empregado e é ele que tem que fazer missão. Uhum. Então, o Leslie Newbigin diz que a gente perdeu a essência missionária de pregar o evangelho. Certo. Se eu não me engano, você está fazendo uma série sobre Todos Somos Sacerdotes. Isso, tô pregando essa série. Somos todos sacerdotes, exatamente. E como sacerdotes de Cristo, nós temos que pregar o evangelho. Isso é natural de ser cristão. Sim. A gente encontra também, então, essa ideia distorcida de que missão é para poucos, mas também muito se dá a ideia distorcida do que é também o calvinismo. Sim. Tem uma galera que é calvinista que diz o seguinte, ó... Fala que é calvinista porque viu uns 2 vídeos no YouTube, mas não sabe o que é calvinismo de verdade. né, não mano? sabe o que é calvinismo, mas aí... Não que eu seja calvinista porque eu não sou, tá? A galera pega... Você é calvinista, Ricardinho? Não, eu sou bíblico. Que isso, meu garoto! Gostei de ver. Eu sou bíblico. Por muito tempo, mano, e vamos esclarecer isso aí já. Por muito tempo, mano, eu puxei muita sardinha pro lado do Calvino. Sim. Mas hoje, depois que o pastor Domingos está me discipulando e está caminhando comigo, eu aprendi que eu tenho que ler a Bíblia através dos olhos de Jesus e do Espírito Santo. É isso, mano. Então vale para você também. Perfeito. Às vezes você está encantado aí com a teologia calvinista. Calvino foi um bom teólogo, Foi um- como Leonardo Ravenhill foi um bom teólogo também. Mas o melhor teólogo das Escrituras é o Espírito Santo e Jesus. A gente tem que caminhar com eles. É isso aí, mano. Então, a galera fala, não, tá tudo predestinado mesmo, eu não vou pregar, não. É, E normalmente bota tudo na conta do Espírito Normalmente Santo a e não faz galera nada. calvinista é ruim de missões, é ruim de É evangelismo. ruim de missões, né? Nem todos, mas a maioria. Não, nem todos, nem todos. Eu não tô generalizando, mas normalmente assim a galera que
entra nessa vibe são ruins de evangelismo, porque eles falam exatamente tipo assim, mano, eu já ouvi isso, tá? Eu não tô inventando, não tô chutando aqui uma informação. Eu já ouvi isso de gente aqui da minha igreja falando assim pra mim, Davi, eu preguei, eu fui atrás, eu troquei ideia, mas não era predestinado, não era pra ele ser salvo, então não tem o que eu fazer. Mano, não é assim. Como é que eu vou cravar o martelo de quem é salvo e quem não é salvo? Não sou eu que faço isso, entendeu? Não sou eu que afirmo quem é trigo e quem é joio. Então, a minha missão é pregar, irmão. Sim, pregar o evangelho pra nós não é opcional. É mandamento e a gente tem que obedecer. Totalmente, mano. Pronto. Lógico, a Bíblia fala da eleição, fala do propósito eterno de Deus, fala. Mas não cabe a nós usar isso como uma muleta para não pregar o evangelho. Não, pelo contrário, mano. Nós somos chamados exatamente para pregar o evangelho. Porque exatamente pelo fato de que a graça te alcançou, que você agora tem que ter o pensamento missional. Ou seja, missionário não é só o cara que cruza o oceano, o cara que vai para outro país, o cara que está lá nos ribeirinhos. Esses caras são missionários também, são homens de Deus, são fiéis à palavra. Glória a Deus pela vida deles. Nós precisamos enviar pessoas, nós enviamos. A nossa igreja envia missionários, apoia missionários ao redor do mundo. Porém, nós também somos uma igreja que acredita que você que está assistindo esse vídeo, você que frequenta os nossos cultos, você, membro da célula aí, cara, você não é líder de célula, você é membro da célula, você não é nem hospedeiro, mas você é um missionário de tempo integral, 24 horas por dia. A nossa vida, a sua vida, a minha vida está a serviço do Rei. Tá ligado? E como nós estamos a serviço do Rei 24 horas por dia, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa vida é para a glória dele. Sim, e a nossa vida sendo para a glória dele, passa pela nossa obediência. Totalmente. Aí é que tá o negócio, os mandamentos bíblicos não são opcionais. A gente tem que obedecer, a gente tem que sair, pregar o evangelho. Mas e o resultado? Você prega o evangelho, o resultado é o Espírito Santo que vai dar. Sim. Muitas vezes a gente quer condicionar a pregação do evangelho e a nossa missão aos resultados. Não, eu não vou pregar, eu não sei falar, eu não tenho teologia. A gente vê o exemplo lá da mulher samaritana. Totalmente, mano. Ela teve um encontro com Jesus, Jesus transformou a história dela, ela saiu dali e foi fazer o quê? Evangelizar. Foi evangelizar, foi pregar e teve resultado. Não, é interessante que esse texto que você está falando de João capítulo 4, o mais legal é que os discípulos tinham entrado antes no vilarejo, Ricardinho. Eles entraram para comprar comida para Jesus e Jesus fica no poço. E aí ele começa a conversar com a mulher no posto, ele prega para essa mulher, ele faz ela perceber que ela é pecadora, e aí ela percebe que Jesus é o Cristo, porque ele fala, eu sou o Cristo. E aí, quando ele fala, eu sou o Cristo, então ela sai correndo na cidade e volta com um monte de gente para ouvir. Mas é interessante que os discípulos voltam com a comida que eles haviam comprado e eles voltam sem ninguém. Não evangelizou ninguém. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, não tinham evangelizado ninguém, mas aquela mulher que tinha acabado de conhecer Jesus, ela evangelizou. Sabe por quê? Porque evangelismo, você não precisa ser expert em teologia, nada dessas coisas. Você não precisa ter 400 pós-graduação. Para você evangelizar, você só precisa contar para as pessoas quem Jesus é e aquilo que Jesus fez na sua vida, mano. Com certeza. E essa mulher sentiu isso. Essa mulher viu isso. Que Sim. Jesus contou toda a história dela, em poucas palavras. Sim. Mas também, mano, esse texto aí, cara, me chama a atenção para um ponto. A gente corre o risco de estar dentro da igreja, de caminhar dentro da igreja, de caminhar com Jesus, mas não de obedecer. É. E é um erro crasso, cara. Sim. Às vezes a gente tá dentro da igreja, cara, só por estar. Sim. Às vezes estar dentro da igreja se torna pra gente uma rotina e a gente perde a essência do que é ser cristão, a essência do que é ser missionário, a essência de obedecer. A essência é exatamente disso. É o que você falou, eu tô fazendo essa série, somos todos sacerdotes, tem até o livro que a minha série está baseada, boa parte, nesse livro, Somos Todos Sacerdotes. Você pode adquirir na livraria da igreja. E exatamente o fato de que é o seguinte, cara, a gente não pode se acostumar com as coisas da igreja, porque a minha vida é para a glória de Deus, então, o que significa eu, sendo um sacerdote do Senhor Deus, sair da minha casa para ir trabalhar? Significa simplesmente que eu estou indo tirar meu ganha-pão e levar pão para casa? Ou significa que por onde eu passo as pessoas têm que saber quem eu sou e quem Jesus é, tá ligado? Sim. Mano, falando sobre isso, cara, eu lembro de uma frase do Mark Driscoll. O Mark Driscoll diz o seguinte, que a gente pode ter nascido na igreja, vivido na igreja, ter sido batizado na igreja, ser casado na igreja, passar a vida inteira na igreja e mesmo assim ir pro inferno por não entender o que é a comunhão com Deus, Total, que é a mano. nossa experiência com Cristo. Total, mano, total, cara, porque não é vir à igreja que te salva, mas primeiro é a graça do Senhor Jesus Cristo, é a fé em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele fez. É isso que te salva, é o amor de Deus.
Mas, depois disso, o que faz com que você viva essa vida de comunhão com Deus é exatamente entender quem você é agora, tá ligado? E você é um missionário, você é um sacerdote, você tem responsabilidade de adoração e de levar outros à adoração também. Sim, e entendendo essa natureza missional do cristão, a gente parte para vários estágios, cara. Sim, totalmente. Porque o cara que fala, eu não vou evangelizar porque eu não tenho opção, ou eu não tenho pessoas para falar de Jesus, mano, tá mentindo. Tá. Porque hoje você pode evangelizar através do Instagram, através do Facebook, você pode evangelizar, mano, lá na faculdade. Ricardinho, sempre faço esse exemplo que é assim, ó. Você tem um adolescente assistindo, um adolescente de ensino médio, são 3 anos de ensino médio, certo? O cara tem 3 anos dentro de uma sala de aula para ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Se em 3 anos dentro de uma sala de aula não consegue ganhar ninguém para Jesus, o problema não está na sala de aula. Você concorda comigo ou não? Com certeza. Faculdade. Você está assistindo, você é um universitário. Você tem 4, 5 anos em média aí de um curso de faculdade. Vamos botar 5 anos, beleza? Fechado. Você tem 5 anos dentro de uma sala de aula para você evangelizar os seus amigos, as suas amigas, aqueles que você conhece. Se em 5 anos você não consegue ganhar um para Jesus, de novo, o problema não está na sala, o problema está em você. Provavelmente você não entendeu, não está conseguindo sacar quem você é e não está tendo um pensamento missional. Eu já sou um adulto, sou um cara casado, Davi. Para mim é mais difícil, eu tenho filho e tal, não sei o quê. Cara, você trabalha. No seu trabalho, quantas pessoas passam por você por dia? Quantas pessoas você encontra na sua semana? Quantas dessas pessoas ainda não se converteram, ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus? Pensa bem, você trabalha aí, velho. Trabalho não é 5, 6 anos, a pessoa vai trabalhar o resto da vida. Cara, você tem responsabilidade de pregar o evangelho e de levar a mensagem para essas pessoas que você encontra aí todo dia. Com certeza. Até essas oportunidades que as pessoas passam na nossa frente, é o próprio Deus que proporciona. Com certeza, irmão. Com certeza, irmão. O próprio Deus que proporciona. Agora, basta a gente entender que a nossa natureza é uma natureza missional. Sim. Que pregar o evangelho não é opção. Que pregar o evangelho não é só para o pastor, não é só para o líder, é para todos. A gente vê isso lá, mano, na igreja de Atos dos Apóstolos. A galera recebe o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Sim. E aí Pedro sai para pregar, João sai para pregar, Estevão prega, mano, e uma galera se converte. Ele prega a ponto de gerar ciúmes nos religiosos, a ponto dos caras matarem ele. Apedrejarem ele. Então você como cristão, você tem exatamente essa função, cara, de ser cheio do Espírito Santo. Isso é muito louco, Ricardinho. Atos capítulo 1, versículo 8, fala que o poder do Espírito Santo vem sobre os filhos para que eles sejam testemunhas. Que eles saiam dali e vão falar. Então o poder do Espírito não é entretenimento de culto, irmão. O poder do Espírito é te impulsionar para o evangelismo. Isso é o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. Mano, e é muito top isso aí. Por quê? Porque tem galera que fala, não, eu sou cheio do Espírito Santo. Não, eu sou cheio do Espírito Santo. Chega no culto, chora, não, ora, eu rodo, cai no chão. Eu dou piroleta, Isso. eu pego a lua com a mão, o sol com a boca, eu sou o cara. Mas não fala de Jesus pra ninguém. Evangelismo que é bom. Não fala de Jesus pra ninguém. Não faz sentido, porque... O cara é carreira solo, ninguém nem mano. sabe que ele é Ricardinho, de Jesus. O poder do Espírito Santo ele vem para edificação da igreja. E aí, edificação da igreja é uma palavra que a gente tem que compreender bem. E eu sei que a gente não deve fazer exegese em português, mas presta atenção. Edificar a igreja tem vários sentidos. Primeiro, é aquela palavra que traz vida, que traz disciplina, que traz correção, mas também edificação. O que é edificação? É uma construção, cara. Sim, uma construção. Você dá base, certo? Você melhorar, você trabalhar no que precisa. Então você está construindo uma parada. Você, como testemunha, você prega e você vive, e os dons do Espírito eles vêm para edificação, para a construção da igreja, ou seja, nós somos a igreja. Quando você está edificando a igreja, você também está ganhando pessoas para Jesus, pregando o evangelho. Não adianta nada rodopiar no culto, não que a gente seja contra isso, não, tá? Você pode faz o que você quiser, irmão. Aqui na nossa igreja, você não está ferindo a palavra de Deus, você não está ofendendo o seu irmão do lado, tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Você pode chorar, que, pode morder o banco, desde que você prega o evangelho. Na unção mesmo. Prega o evangelho. Prega o evangelho e viva. Tem aquela frase, né, aquela famosa frase, pregue o tempo todo, se preciso for, use as palavras. Mas eu vou além, prega o tempo todo e use as palavras também. Porque essa frase eu não gosto dela, Ricardinho, você acredita? Eu vi o R6 Pro Junior, né?
contra-argumentando, ele também não gosta. É daí que eu tirei esse... Por isso que eu falei, mano, pregue o tempo todo, mas também usa as palavras, exatamente, abre a sua boca. É exatamente do filho do R6 Pro, né? Que ele fala sobre isso. Cara, se preciso, prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Meu irmão, pregação está diretamente relacionada a palavras. E diretamente ligado não às minhas palavras, mas às palavras de Jesus, às palavras de Deus. Então, pregação é palavra, irmão. É óbvio que as minhas atitudes, elas pregam também, mas as minhas atitudes, na verdade, sabe o que elas são? Elas são a credibilidade da minha pregação. Porque se eu só falo e não vivo, aí eu sou hipócrita. Tudo. Entendeu? Não, se eu falar uma coisa e viver outra, eu estou anulando. Isso. Né? É isso. É Richard Foster naquele livro, Celebração das Disciplinas, esse livro fala, é bom, né? mano. Ele fala, esse livro é bom. suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Você tem esse livro aí? Não, esse a gente não tem. Que pedir, mas pedido. Pede aí, esse livro é bom. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Isso é importante, a gente tem que ter atitude, porque a atitude nos traz credibilidade, atitude de cristão, testemunho, atrelado à pregação do evangelho, vai fazer você ser um evangelista incrível. A gente não pode nunca criar uma dicotomia entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Tudo que eu falo e tudo que eu faço é para a glória de Deus. Perfeito, mano. Se é para refletir a glória de Deus, então eu tenho que pregar, tenho que viver e trazer pessoas a Cristo. Porque se eu estou dentro da igreja e não consigo evangelizar, não consigo trazer pessoas para Cristo, alguma coisa está errada. Com certeza, absoluta. Eu tenho que frutificar. Absoluta. Tem aquele cara, Ricardinho, que o cara parece que, mano, nasceu para isso, que o cara em um ano ganha 30 pessoas, é um absurdo. Mas tem aquele cara que pega, cuida e ganha ganha 2. Nós não estamos colocando aqui em pauta... Mas ele está produzindo, ele está dando fruto. Se um é melhor que o outro, se o cara que ganha 60 é melhor... Não é isso, não é. A gente está falando de obedecer e frutificar. Exatamente, onde tá plantado. cara. Se você, mano, pensa bem, quantos anos você tem de convertido, certo? Se você discipular e cuidar bem de 2, 3 pessoas por ano, você está fazendo a tua missão já. A parada é que entra ano e sai ano e o cara não batizou ninguém, Ricardinho. Tá ligado? O cara tem 10 anos de igreja e o cara não ganhou um amigo. Esse é o BO. Eu não tô falando aqui que você tem que virar uma máquina de evangelismo que você vai ganhar 150 pessoas por ano. Não é isso. Tem esse cara. Tem esse cara. A gente tem gente assim na igreja. O cara que arrebenta. Amém, mano. Mas a parada é cumprir a sua missão. Nós não estamos aqui falando de números exponenciais, mas falando de pensamento missional. A gente está falando de natureza missional, de DNA missional, de entender que a minha missão passa por isso. E aí eu quero te fazer a pergunta que a gente vai deixar para a parte 2, que é o seguinte, mano. Sim. A gente introduziu aqui. Todo mundo tem que ter um pensamento missional. Você tem que ter consciência de quem você é e daquilo que você deve fazer. Do seu chamado, quem é você em Cristo. Agora a pergunta é, como? Como eu faço isso? Como eu coloco isso em prática? Como é que eu... que métodos posso usar? Que método eu posso usar? Se é que posso usar métodos. Exatamente. E como é que... Se é que posso. Como se é que tudo é lícito. Não tem o segredo revelado? Tem. Como é que eu vou desvendar o segredo da minha região? Encontrar o código missional. Mas vou botar mais fogo ainda aí. Vai. Uns falam que a gente pode usar um método... É tentar desvendar o código missional. Certo. Mas Leonardo Ravenhill, lá no seu livro, Porque Tarda para o Avivamento, livro bom. Ele diz que os homens procuram melhores métodos, mas Deus procura melhores homens. É isso aí. Na próxima nós vamos reventar a boca do balão. Olha só, se você quer saber mais sobre evangelismo, pensamento missional, compartilha esse vídeo com seus amigos e fica preparado, porque na semana que vem, o próximo episódio, vai estar pegando fogo. Você vai aprender a evangelizar da forma correta. Tamo junto, Ricardinho. Você é meu irmão, Davi, amo você demais. Tamo junto. Pastor Davi, amo você, mano. Tamo junto. Galera, você que quer estudar teologia, se aperfeiçoar, nos procure, entre em contato conosco. Nós temos aqui a graduação em teologia, pós-graduação. Vai estar o nosso endereço aí. Link na descrição. Link na descrição. Valeu. Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Um abraço. Valeu.